Para você quem acha que eu sou um vagabundo que passa o dia todo jogando videogame, navegando na internet, tocando violão e fazendo vídeos toscos para o YouTube, você está enganado. Pelo menos em partes. Sim, eu faço algo de útil da vida, mas especificamente faço faculdade de História. E não, nós não ficamos discutindo qual o melhor jeito de doutrinar criancinhas e fazer elas escutarem Pablo Vittar. Mas pasmem, estudamos História. Isso mesmo. Estudante de História, estudo Histórias. E já que preciso de algum tema para os vídeos, decidi falar sobre isso. Ai, Lucas, mas se estudar história é chato sem sentido. Para que eu vou querer estudar sobre um bando de gente morta? Isso são palavras que me deixam profundamente magoado. Apesar de concordar que decorar nome e data é algo chato mesmo. Mas inútil não é não. Acho que a coisa mais legal de estudar história é que ela nos ajuda a entender o presente. E eu acho que o melhor jeito de entender isso é modificando o passado para ver o que acontece com o presente. Claro que não literalmente, né? Não existe máquina do tempo. Por exemplo, sabia que se a Primeira Guerra não tivesse acontecido, provavelmente você não estaria assistindo esse vídeo? Você já vai entender. Boa parte da nossa tecnologia de comunicação atual, isso inclui a internet, foi desenvolvida nas disputas espaciais e tecnológicas da Guerra Fria. Guerra Fria, que é consequência direta da Segunda Guerra, que por consequência é continuação da Primeira Guerra e tcharam! Sem Primeira Guerra, não teríamos banheira de Nutella, fake news, tiozões do Zap, militantes do Twitter. Talvez não fosse tão ruim assim. Será mesmo? A Primeira Guerra Mundial aconteceu após o assassinato deste homem, Francisco Ferdinando, arquiduque e herdeiro do Império Austro-Húngaro, um país que nem existe mais. Além de nomear uma banda muito boa, sua morte gerou toda uma tensão política na Europa que desencadeou a guerra. Mas o que aconteceria se ele não fosse assassinado? Bom, na verdade, provavelmente eles arrumariam outra desculpa para guerrear, já que a Europa era um barril de pólvora no começo do século XX. Só esperando uma fagulha. Mas para esse vídeo funcionar, não pode ter uma primeira guerra, então vamos ignorar todas as tensões que existem entre os países. Tem coisas que eu não vou explicar, porque isso não é uma aula de história e o vídeo ficaria muito longo. Primeira coisa, não ia ter a Segunda Guerra. Como o próprio nome diz, Segunda Guerra era uma continuação da Primeira, já que foi a humilhante derrota da Alemanha na Primeira Guerra que preparou o terreno para o sentimento de vingança e revanchismo. Sentimento esse que foi muito bem usado por um cara de bigodinho que era amarradão em cataventos, subir ao poder e fazer uma baita de uma bagunça na Europa e no mundo. Outra coisa que seria bem diferente, os Estados Unidos não seriam uma grande potência do mundo. Os Estados Unidos foram o que mais ganharam com as guerras, então sem elas o país provavelmente não ganharia tanto protagonismo. Em vez disso, o título de potência estaria dividido entre o Reino Unido e o Império Alemão, que eram os dois países mais poderosos antes das guerras. Então nada de filme de Hollywood, Coca-Cola, McDonald's e música pop americana. O centro cultural ainda seria a Europa. E talvez também aprenderíamos alemão junto de inglês nas escolas. Deu pra perceber que já tem muita coisa diferente, mas não para por aí não. Apesar de países como o Reino Unido e a França terem vencido as guerras, foi necessário um gasto muito alto para isso, fazendo os países passarem por problemas econômicos. Assim, não conseguiram manter várias das suas colônias, espalhadas pelo mundo. Então, se não tivesse acontecido as guerras, as colônias ainda seriam coisas comuns. Vários países da África, Ásia e Oceania ainda estariam no controle da Europa. Essa relação desigual de dominação entre metrópole e colônia fomentaria ainda mais desigualdade, fazendo o mundo ser mais racista do que é hoje em dia. Falando em desigualdade social, as mulheres nunca teriam conseguido sua emancipação, já que isso só começou quando elas substituíram os homens nos empregos quando eles estavam lutando nas guerras. Assim continuaram a ser donas de casa. Mas enquanto o Brasil? Bem, o Brasil ainda seria uma bagunça, mas seria um país menos democrático do que é hoje em dia, já que um dos motivos do Getúlio Vargas, que era um ditador, ter saído do poder foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Com a continuação do Getúlio no poder, talvez começasse uma tradição de ditadores do Brasil. Que merda, hein? Bom, em resumo, o mundo seria um lugar bem pior, mais preconceituoso, racista e machista, com menos tecnologia. Inclusive na área da saúde, já que muitas das descobertas
de curas foram desenvolvidas nas grandes guerras, com muito mais pessoas, uma vez que as guerras ceifaram vidas de milhões de pessoas. É estranho pensar que algo tão brutal como guerras tenham ajudado a humanidade a progredir de uma certa forma. É até irônico. Mas bem, teve muitas coisas que não abordei nesse vídeo. Como sempre, ele é só um resumo de um tema bem mais complexo. E outra coisa, lembrando que por mais que eu tenha me baseado em estudos para fazer esse vídeo, não tem como ter 100% de certeza de como seria o mundo se a Primeira Guerra não tivesse acontecido. Outro grande evento histórico poderia acontecer e mudar tudo. Bom, essa foi minha humilde tentativa de mostrar como história pode ser uma matéria interessante e como olhar para o passado nos ajuda a saber o porquê estamos assim hoje. E isso não vale só para a história, serve para nós mesmos também. Espero que o vídeo não tenha ficado chato e nem confuso. Comentem se vocês gostarem desse tipo de vídeo que eu vou tentar trazer mais. E já sabem, deixem o like e se inscrevam se vocês quiserem, que eu não sou o pai de vocês. Fui!